Beleza, vamos nessa. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre os fundos de investimento imobiliário, os famosos FI. No momento em que eu gravo esse vídeo, eles têm sido alvo de muita discussão. Tem aqueles que defendem com unhas e dentes, dizem inclusive que é possível montar uma carteira 100% de FI e ainda assim viver feliz, e tem aqueles que falam que não presta para nada, que perderam dinheiro, que é jogar dinheiro fora, chamam até de esquema de pirâmide. Vamos ver então nesse vídeo as principais características dos FI, como eles podem nos ajudar na nossa carteira e como escolher bons fundos. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao Quase Rico, o canal que tem o único objetivo de colocar mais grana no seu bolso, porque se você não nasceu rico, muito provavelmente você não vai ficar. Mas aqui a gente vai te ajudar a ficar quase. Agora, antes de começarmos o nosso conteúdo falando o que é um FI, quais as suas características, eu vou antecipar para vocês a resposta daquela discussão que eu mencionei na introdução desse vídeo. Só tem dois tipos de pessoas que acham que os FIs são um mau investimento. São aqueles que não sabem escolher bons ativos e aqueles que não entenderam para que serve um FI dentro de uma carteira de investimentos. Mas você que está aqui nesse vídeo vai chegar ao final dele com o básico para não se tornar nenhum desses dois tipos de pessoas. Mas agora chega de enrolação e bora falar do que são os FIs. Os fundos de investimento imobiliário eu vou tentar explicar de uma maneira simples para vocês. São como se um grupo de investidores se juntasse para comprar um prédio. Dá um exemplo de um shopping. Como se um grupo de investidores se juntasse e comprasse um shopping. Depois ele divide esse shopping em cotas, então, usando valores fictícios mais fáceis de entender para a gente facilitar a nossa conta. Se eu tenho um investimento de 100 mil reais num imóvel e eu divido isso em 100 cotas, significa que cada cota custa R$1.000 daquele imóvel. Ou seja, cada cota é 1% daquele patrimônio. E como esses FIs geram renda para a gente? É simples. Se você tem um shopping que custa 100 mil e você tem 100 cotas de R$1.000 e você possui 30 mil investido, ou seja, você possui 30 cotas, significa que 30% do shopping é seu. As pessoas, para usarem o shopping, os lojistas, eles pagam o aluguel do espaço que eles alugam para vender os produtos deles. 30% do aluguel e da renda de todo esse shopping, é claro que aqui a coisa é mais complexa, eu estou simplificando, tem estacionamento, tem outras coisas, mas só pensando nos aluguéis, 30% desses aluguéis vão ser seus, porque você detém 30 cotas. Se você comprar mais uma, 31% agora. E é assim que você ganha dinheiro com os FIs. Você compra as cotas, se torna dono de parte daqueles prédios, daqueles imóveis e recebe uma parte equivalente ao que você possui em aluguéis. Mas é claro, isso é uma simplificação usando FIs de tijolo. A gente tem outros tipos de FI, como por exemplo, os FIs de papel e os fundos de fundos, ou FOFs no inglês. Os fundos de papel, eles investem basicamente em recebíveis imobiliários, os CRI, que você também tem a opção de entrar diretamente neles pela plataforma da sua corretora. Então seria um fundo que arrecada um dinheiro para investir especificamente nesses recebíveis. Os fundos de fundos, o próprio nome já diz, são fundos imobiliários que têm o objetivo de comprar outros fundos e oferecer uma opção de diversificação e de gestão ativa, muitas vezes, para gerar uma renda que você sozinho não geraria por não ter o tempo necessário ou por não trabalhar especificamente com isso. Dentro dos fundos de tijolo, não existem apenas, como eu mencionei, os shoppings. Existem também os fundos de lajes corporativas, que é nada mais do que fundos de escritório. Eu não sei por que o pessoal bota esse nome diferente para complicar a cabeça das pessoas, mas são fundos de escritório, prédios que alugam para salas administrativas de empresas. Tem também os fundos de logística, que detêm galpões logísticos, que as empresas de logística vão alugar para poder fazer as suas operações, dentre vários outros tipos de fundos. O importante aqui é você saber que os mais simples de se analisar são os fundos de tijolo. Então, eu vou explicar toda a parte de análise voltado para eles e vou aconselhar vocês que só aportem em fundos de fundos ou em fundos de papel depois que já tiverem um pouco mais de conhecimento. Por favor, não façam a besteira de ver grandes rendimentos em fundos de papel e achar que é uma boa ideia ter isso. Fundos de papel tem riscos e tem uma análise muito mais complexa. Para você que está começando, eu sempre digo aqui, preocupe-se em não perder dinheiro. Não se preocupe em ser o Warren Buffett dos investimentos, em conseguir rendimentos altíssimos, em se tornar milionário investindo. Preocupe-se em manter o seu patrimônio vencendo a inflação e acumulando um patrimônio suficiente
para que você possa viver tranquilo no futuro. Tá bom, mas agora que a gente já entendeu o que são os FIs, para que você vai ter um diacho desse na carteira? É simples. Os FIs, eles têm uma volatilidade um pouco menor que a das ações. Portanto, eles são um pouco mais seguros na questão de variação patrimonial e não servem também para você ter grandes rendimentos com a valorização das cotas. Porém, eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros para os investidores, na forma de distribuição de proventos, de dividendos. Com isso, todo mês você vai receber alguma coisa dos seus FIs. A distribuição, por lei, ela é semestral. Porém, aqui no Brasil, criou-se uma cultura de distribuir todo mês uma parte desses rendimentos. E aí ele vai sendo ajustado para que no final dos 6 meses realmente satisfaça essa condição de 95% do lucro tendo sido distribuído. Então, os FIs estão na sua carteira para te ajudar a ter essa renda passiva, te ajudar a ter todo mês um pouco pingando na sua conta, que você vai usar para viver, se for o caso de viver de renda, ou vai usar para realocar de maneira mais eficiente esse capital. Então você não precisa ficar se desfazendo da cota para ter um dinheiro que você pode reinvestir no próprio fundo ou em outra coisa. É uma forma mais segura de você fazer uma gestão mais eficiente da sua carteira. Com ações, você teria que entender que está muito valorizada, vender um pedaço daquele seu investimento, vender algumas cotas para comprar uma outra ação ou uma outra coisa que te dê uma oportunidade e assim ficar gerando essa carteira. O problema é que é muito mais fácil de errar dessa maneira. Então os FI, além de te ajudar a viver de renda, eles te ajudam a ter uma gestão mais eficiente nessa fase inicial de acúmulo de patrimônio. Outra vantagem dos FIs é que eles são mais simples de avaliar do que as ações. Então você consegue sair da renda fixa e começar na renda variável por eles e conforme vai pegando experiência, vai entendendo a volatilidade do mercado, vai aprendendo a enxergar a variação dos seus ativos sem se desesperar e realizar vendas abruptas e fazer besteira e perder o seu dinheiro, você consegue pegar toda essa experiência e depois ir para as ações. Agora, uma desvantagem que eles têm em relação às ações, que faz com que a função deles seja essa que eu expliquei, é porque qualquer venda de FI com lucro vai te gerar o pagamento de um imposto de renda. Nas ações, existe o limite especificado em lei que você pode vender num mês para não ter que pagar imposto de renda sobre o lucro. Nos FIs, não existe essa limitação. Qualquer valor será alvo do imposto de renda. Porém, a distribuição dos dividendos dos FIs não está sujeita a imposto de renda. Por isso que a melhor forma de você ter um FI em carteira é comprar, receber esse rendimento e deixar ele lá. Só vender se for o caso de ele perder fundamento e você realmente achar que de agora em diante ele não é mais um ativo seguro para se ter em carteira. Mas isso aqui é o básico do básico. Agora vamos falar sobre como vocês vão fazer para escolher bons FIs, para analisar e dizer de um FI para o outro qual realmente faz mais sentido você aportar. Esse vídeo aqui não é patrocinado, mas eu vou dizer para vocês usarem a mesma ferramenta que eu utilizo, que é o site Investidor 10. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Esse site é muito bom porque ele traz várias informações dos FIs, vai trazer os relatórios gerenciais, traz gráficos sobre distribuição de dividendos, tanto em termos de dividend yield, quanto em termos de dividendo absoluto, de valor de fato distribuído, e você consegue fazer uma análise muito completa para não fazer besteira e não comprar fundos ruins. Mas o que você vai olhar lá no Investidor 10? Vamos começar pelo principal indicador, o indicador que faz muita gente perder dinheiro, Dividend Yield. Esse indicador representa o quanto de dividendos foi distribuído pelo fundo. Às vezes ele é anotado de forma anual, como nas ações, mas para os fundos imobiliários é muito comum você também achar o Dividend Yield mensal. A forma de chegar nesse indicador é dividindo a cota do fundo pelo quanto que foi distribuído e vai te dar um valor percentual. Esse percentual significa que em um fundo com 0,75% de Dividend Yield, por exemplo, e uma cota de R$100, significa que você ganhou 75 centavos por cota na distribuição daquele fundo. É interessante vocês não se aterem ao Dividend Yield mensal, porque ele pode variar
tanto para cima quanto para baixo, com situação de distribuições não recorrentes. O que é uma distribuição não recorrente? Às vezes aquele fundo se desfez de um ativo, quando se desfez daquele ativo, ele recebeu dinheiro, ele recebeu algum lucro, ele vai distribuir esse lucro. Você vai ter uma distribuição muito alta, vai ter um dividend yield muito alto. Porém, daqui um mês, dois, não tem mais dinheiro em caixa daquela operação. E aí o dividendo vai cair de forma expressiva. Então você vai comprar um fundo, às vezes pagando um preço caro, achando que ele está distribuindo muito bem, sendo que essa distribuição vai reduzir e vai se tornar depois um dividend yield não atrativo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Porém, isso aqui não são ações, são fundos de investimento imobiliário. Então não vou dizer, como alguns dizem, erroneamente transferindo o mesmo raciocínio de ações para a FI, que não importa o dividend yield, que você não tem que olhar para a distribuição de dividendos. Sim, você tem que olhar. Inclusive, na nossa avaliação, é importante que você nem se preocupe em estudar fundos que não têm distribuição constante de dividendos. A primeira coisa que você tem que ver quando se fala de dividend yield é o gráfico de distribuição de dividendos. Ou seja, lá no Investidor 10 você vai descendo a página e você vai encontrar um gráfico com essa distribuição. É importante que o fundo tenha uma distribuição constante, que você tenha uma linha estável ou levemente crescente, para que ele seja um fundo digno de você continuar estudando. E você vai saber se o preço dele está justo se, dentro de uma distribuição constante, ele tiver um dividend yield aceitável. Se ele tiver um percentual muito baixo e constante, significa que ele está caro. Por algum motivo, ele é um fundo seguro, de repente é um fundo que o mercado enxergou valor nele e o preço dele subiu demais. Então você tem que sim começar por aí. Eu sempre começo analisando, buscando dentro do equilíbrio da minha carteira, o que eu quero me expor. Eu sinto que eu preciso me expor mais ao setor de shoppings. Então como eu faço? Eu vou na plataforma, busco por fundos de shoppings com bons dividend yields. A partir daí, eu seleciono os melhores e começo a ir estudando aqueles fundos. Porque não necessariamente o fundo de shopping com maior dividend yield é o melhor fundo. Porque existem outros indicadores que vão compor essa análise. E a gente vai passar para o próximo deles agora. O PVP, o preço sobre valor patrimonial. É um indicador que eu considero pouco útil para fundos de tijolo. E é o que a gente está focando aqui. Como eu disse, comecem pelos fundos de tijolo. Para os outros, ele tem um pouco mais de relevância, mas eu também não gosto de botar muito valor para esse indicador. Porque o que ele significa? Ele é o preço do ativo, o preço da cota, pelo preço do valor patrimonial daquela cota. Naquele exemplo que eu dei do shopping, 100 mil reais, 100 cotas. O valor patrimonial é R$1.000. Cada cota equivale a R$1.000 daquele prédio. Porém, essa cota pode estar sendo negociada a R$1.200, ou seja, um PVP de 1,2. Você está pagando mais caro na cota do que aquele ativo de fato vale. Por que eu disse que isso não faz muita diferença? Porque existe sim uma tendência do mercado a tentar manter esse PVP próximo do 1, porque se ele abaixa muito, indica que o fundo está barato e há uma tendência das pessoas de comprarem, e se o fundo está caro, está subindo, está passando de 1, significa que as pessoas vão parar de aportar nele um pouco, e com isso a tendência desse PVP é começar a chegar mais próximo do 1. Porém, isso não é um movimento real, isso é um movimento psicológico do mercado. Basta que as pessoas pensem assim para que isso aconteça. Porque na prática, como eu falei, você quer não comprar o ativo em relação ao quanto ele vale, porque você não pretende vender e você não pretende comprar um fundo que vá falir, vá ser dissolvido, vender todos aqueles prédios e te pagar o valor daqueles prédios. Você não está buscando isso, você está buscando a renda. E aí, dentro disso, por questões de localização, de inquilino, de outros fatores, você pode ter um ativo que vale menos, mas entrega um retorno maior. E é isso que você quer, o retorno. Porque esse retorno vai ser o dividendo distribuído. Então, apesar do PVP ser interessante, porque a gente sabe que tem esse fator psicológico no mercado de tentar jogar o PVP sempre para o 1, ele tem pouco valor porque isso pode não acontecer. Se você tem um fundo que distribui bem e está avaliado para baixo,
ele sempre vai manter um PVP ligeiramente acima de 1. Tem alguns fundos no mercado em que é possível ver esse movimento. Além disso, tem também o fator da avaliação dos imóveis. É caro fazer avaliação de imóveis, então os fundos, normalmente tendo vários imóveis, fazem normalmente a cada ano a avaliação dos seus imóveis. Então a sua cota está variando todo dia, mas o prédio vai variar uma vez por ano. Ou seja, o fundo pode estar com um PVP para baixo, abaixo de 1, e você achar que ele está muito barato, sendo que, na verdade, aqueles prédios perderam sim valor, eles estão mais baratos, só que você só vai ver isso daqui a algum ano. Então você aporta nesse fundo achando que ele está barato, ele às vezes nem está te rendendo tanto assim, você foi exclusivamente pelo PVP achando que a cota ia se valorizar, sendo que quando sai a avaliação patrimonial, o prédio é avaliado para baixo, e aí aquela cota se mantém, não sobe, e aí você aportou errado. Por isso que algumas pessoas falam que a coisa serve para você perder dinheiro. As pessoas só não sabem avaliar, elas se empolgam. É interessante que você faça uma análise montando uma tabela em que você compara fundos semelhantes e para cada um desses indicadores que a gente está falando, você atribui um valor e aí você transforma isso em uma coisa mais objetiva, de forma que no final você vai atribuir uma pontuação para aquele fundo e vai saber o melhor fundo para aportar, o que tem um conjunto melhor de indicadores. Nunca vá num aporte por um indicador único. Você tem que ter uma estratégia da sua carteira, vai aportar de acordo com o que aquela estratégia te determinar e dentro daquele aporte, seja para balancear a sua carteira de FI, de laje corporativa, aí você vai olhar os fundos de laje corporativa, qual deles faz mais sentido você aportar. Para além disso, tem um outro indicador muito importante, a vacância. É importante que você sempre avalie a taxa de vacância e a taxa de vacância histórica dos seus FI. A vacância significa nada mais nada menos do que o tanto daquele ativo que está vago. Se é um prédio de lajes corporativas, em vários prédios, significa que 10% de vacância significa que 10% do prédio está vago, ou dos 10 prédios que existem, um está vago. Esse indicador, ele é importante porque dentro de uma taxa controlada, ele te mostra que há espaço para realocação, ou seja, se o fundo está com um rendimento X, esse rendimento pode aumentar caso ele alugue as partes que estão vagas. Então, quando você avalia o preço, o dividend yield e a vacância, você já consegue chegar numa conclusão se há algum potencial de crescimento ou não. Além disso, em fundos como shoppings, também significa a realocação de lojas. Significa que os inquilinos podem trocar de lugar e ter essa variação, porque tem espaços que são mais caros, tem espaços que são mais baratos. O problema da vacância é, quando essa vacância historicamente tende a passar de 10%, significa que é um investimento que tem dificuldade de encontrar inquilinos. Ou seja, ele paga por aquele prédio, ele paga pelo espaço vazio, porque tem manutenção, tem os custos fixos do investimento, porém ele não consegue colocar alguém para alugar aquele espaço e gerar renda para o fundo. Então é um alerta de que esse fundo pode não ser tão competitivo. Ou seja, no longo prazo, se ele não fizer nada, a tendência é que essa vacância possa aumentar mais ainda. Ele possa ser um prédio que vai se tornar obsoleto com o passar do tempo. Então, a vacância é algo que é bom. Um fundo com zero vacância significa que ele já está no potencial máximo de rendimento. Ele só consegue render mais se houver um reajuste dos aluguéis, mas aí você tem que olhar os contratos. Às vezes os contratos vão demorar ainda para se encerrarem e com isso você vai ter reajuste de aluguel para cima lá na frente, se for o caso. Já uma vacância controlada significa que ainda dá para colocar alguém ali e gerar um pouco mais de renda para o cotista. E uma vacância acima significa que é um prédio que possa ter algum problema. Você tem que estudar um pouco melhor para entender se realmente é uma oportunidade ou se é um mau negócio. Mas e agora que eu já sei tudo isso? É só ir lá, olhar esses números e tô pronto para comprar meu primeiro FI? Nenhuma. Você tem que olhar para os indicadores um pouco mais subjetivos. Vamos olhar, por exemplo, a qualidade da gestora. Como você avalia a qualidade da gestora? Vai lá no Investidor 10, procura aquela gestora. Lá tem o nome da gestora do fundo. Você olha na internet e começa a buscar notícias dessa gestora. Procure quais fundos essa gestora tem e se eles são realmente bons fundos,
fundos consistentes, qual que é a experiência de mercado que essa gestora tem, qual que é o tamanho dessa gestora. Às vezes é uma gestora pequena, está começando agora, você não tem como atestar a qualidade dela. Às vezes é uma gestora como, sei lá, BTG, um banco gigantesco que já está aí há muito tempo, que é confiável. Então avalie a qualidade da gestora. É mais difícil de colocar ela de forma direta igual aos outros indicadores, por isso que eu disse que é um pouco mais subjetiva, mas você tem que avaliar. Entrar na mão de gestora picareta vai te dar dor de cabeça. Além disso, olha também a quantidade de ativos que existe naquele fundo. Ah, é um fundo de shoppings. Quantos shoppings ele possui? Um só? Mais de um? Eu sei que isso é um número, mas eu digo que é dentro da característica dos indicadores mais subjetivos porque não tem uma resposta certa. Quantos ativos é bom ter num fundo de investimento imobiliário? A gente não sabe. Ah, quanto mais melhor. Também não. A gente pode ter uma quantidade muito grande, muito espalhada de ativos e isso dificultar a vida da gestora de acompanhar o andamento de todos eles. Então é interessante, sim, que sempre tenha uma quantidade razoável, mais do que 2, 3 ativos, dependendo da área, sempre mais do que um, mas não tem um número mágico. É interessante que você olhe essa quantidade de ativos e a diversificação também nos estados. Às vezes, um fundo de lajes corporativas, todo concentrado no Rio de Janeiro. Se eu tiver um problema no Rio de Janeiro, se eu tiver alguma taxa, alguma coisa que afete esse aluguel de imóveis no Rio de Janeiro, todo o seu fundo vai ser afetado de uma vez. Já se ele está distribuído em Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia, se afetar o Rio de Janeiro, vai afetar uma parte do fundo. Uma parte dos investimentos daquele fundo, dos prédios daquele fundo, estão em outros estados, então não vão ser afetados. Por isso é interessante, por isso não tem um número mágico, mas você tem que olhar pensando em se proteger. Se acontecer alguma coisa, como esse fundo vai ser afetado? Quais os problemas podem vir a afetar esse fundo de investimentos? Por isso, olhe a quantidade de ativos com esse raciocínio em distribuição geográfica e quantidades diferentes de prédios. Além disso, tem um outro indicador que fala com esse, que conversa diretamente com esse, que é a quantidade e qualidade dos inquilinos. Ele é um pouco menos importante do que a quantidade e qualidade dos prédios, porque o prédio vai continuar lá. Daqui a 10, 20, 30 anos, o prédio continua existindo e continua lá. O inquilino não. O inquilino pode ter saído, pode ter trocado. Então, como você quer comprar um fundo para muito tempo, esse indicador não tem tanta validade. Mas é importante. Se você fala de fundos logísticos, normalmente os contratos são atípicos, para 5, 10 anos. Então, você vai ficar com aquele inquilino por muito tempo, apesar de não ficar por toda a sua vida. Talvez ele mudar ao longo da vida. Mas é interessante olhar a qualidade e quantidade desses inquilinos. Com isso, a gente cria uma regra. E é sim uma regra. Quem não seguir essa regra vai ter surpresa negativa no futuro. Não se investe em fundo monoativo e monoinquilino. Isso é coisa do passado, do início da história dos FI. Hoje em dia, não faz sentido você investir em um fundo monoativo e monoinquilino. Por mais que ele te renda bem, a chance de você se ferrar é absurda. Fuja desse tipo de ativo. Nós tivemos o XPCM, que é um caso recente do que acontece quando você investe num fundo monoativo e monoinquilino. Não sabe do que eu estou falando? Vai lá e procura saber. Tem notícia à vontade disso na internet. Mas e agora? Terminou? Tô pronto? Não, pô. Por isso que eu falo com vocês o tempo inteiro. Comecem pela renda fixa, é mais fácil. Quando você vem para a renda variável, ainda que o FI seja mais simples, seja fácil de aprender, ele é trabalhoso. Agora, você já selecionou dentro da sua estratégia que você vai investir em FI, qual área você quer se expor. E aí você colocou aquela seleção de fundos daquela mesma categoria para saber qual deles é o melhor. Viu todos esses indicadores, chegou mais ou menos num ranqueamento entre eles. Pode ter um empate, pode ter alguns que estão ranqueados muito próximo dentro da sua avaliação, em que ainda cabe uma diferença entre eles. Você vai fazer o quê? Você vai ler os últimos relatórios. Busque os relatórios, entenda o que é falado sobre aquele fundo, entenda um pouco da história daquele fundo para saber se ele é um fundo sólido, para entender os gráficos, para entender os indicadores. Por que parece uma grande oportunidade? Você é o sabichão do mercado, só você viu aquela oportunidade. Os caras que trabalham com isso
que vivem disso não viram uma oportunidade que você, que gasta a maior parte do seu dia trabalhando, viu? É claro que não. Então, existe um risco inerente em cada oportunidade. Você tem que entender aquilo ali. É sim possível você enxergar bons fundos e aportar em bons fundos, mas nunca aquela oportunidade suprema que vai te deixar rico, a melhor do mercado. Essa, quem trabalha com isso vê primeiro. Então, leia os relatórios e entenda a saúde do fundo. Como eu falei, perca um tempo entendendo os gráficos, perca um tempo olhando o balanço. Se você não sabe ler o balanço, eu posso fazer um vídeo aqui no canal para vocês, basta pedir aí nos comentários. A gente pode ajudar, também é simples, porque no balanço você começa a entender se o fundo está distribuindo mais do que ele ganha, se ele está distribuindo menos. Às vezes o fundo está distribuindo demais com o caixa que ele acumulou e você sabe que ele vai reduzir essa distribuição depois, não tem jeito, ou vai afetar a saúde do fundo. É importante entender isso. É importante olhar, se você for, por exemplo, para fundos de papel, que eu falei para não ir, mas eu sei que vocês são teimosos e vocês vão porque vão ver dividend yields altos, é importante olhar quais são os CRIs. Vai lá no relatório e vê quais CRIs esse fundo está investindo. Ele está mais posicionado em CRIs high yield, high grade. Vocês precisam entender isso. Qual é o indexador daqueles CRIs? Eles estão todos no mesmo indexador? É tudo IGPM? É tudo IPCA? É misto? Porque aí você vai entender o risco. O risco é óbvio. Se o fundo está todo em GPM e o GPM cai, você se ferrou. Seu fundo vai distribuir menos, seu fundo vai cair. Se ele está distribuído de maneira igual, você pode se proteger de alguma maneira. Então, você vai ver depois os pormenores. Por isso, comece com fundo de tijolo, como eu falei, vá para os mais simples, procure fundos sólidos, com históricos bons. Provavelmente vai ter aquilo que eu falei, um PVP levemente acima do 1, vai ter um dividend yield não tão chamativo, mas é certeza de que você não vai perder dinheiro. E à medida que você comprar as cotas, bota pouco dinheiro, você não tem problema. As cotas dos FI são baratas, bota pouco dinheiro, vê ele variando, vê o dividendo variando, vê como você vai lidar psicologicamente com essas informações. E aí, ao tempo que você for ganhando experiência, que você for ganhando um pouco mais de conhecimento, você vai se arriscando mais, vai se diversificando mais e vai construindo a sua carteira para ser feliz no longo prazo. Mas agora, antes de você sair do vídeo e correr para o seu home broker para fazer besteira, vem comigo que eu tenho mais duas colocações importantes. A primeira delas, é lógico, é um merchan, porque a gente aqui também tem que pagar as contas e a gente aqui também quer mais dinheiro para investir. E eu já falei para vocês em vários vídeos da importância da renda extra para quem vive de salário. Para quem vive de trabalhar e ganhar salário, a renda extra é muito importante para você ter mais dinheiro para investir. Só os investimentos não vão te deixar rico e não vão te sustentar. Você tem que ter um patrimônio considerável para isso acontecer. Com isso, você tem que ganhar cada vez mais dinheiro, investir bem, para no longo prazo poder se aposentar mais cedo e de forma digna, de forma a conseguir realmente ter um ganho patrimonial, um ganho de renda, de qualidade de vida ao longo do tempo. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso excelente de como empreender no digital para fazer mais dinheiro nas suas horas livres, sem precisar investir muita grana e com isso ter mais dinheiro para investir e conseguir mais rápido chegar num patrimônio que te dê conforto e uma boa qualidade de vida. O segundo ponto é, não corre para fazer tudo que eu ensinei nesse vídeo se você ainda não começou a construir o seu patrimônio, ainda não fez a sua reserva de emergência e ainda não está posicionado em renda fixa, para você não tomar um susto e não perder o seu dinheiro, não se ver sem um capital que possa fazer diferença na sua vida. Então eu vou deixar aqui esse outro vídeo meu, onde eu falo sobre o Tesouro Direto, que é a opção mais segura e até relativamente rentável para você começar a acumular o capital e começar a estruturar a sua carteira.